pessoal, meu nome é Fernando dos Anjos, sou professor de Geografia. Estamos iniciando aqui, mais uma vez, um curso voltado para a Polícia Militar de Pernambuco. Dessa vez com alguns ajustes, né? Então, o edital agora ele já mudou um pouco, tirou aquela parte de globalização, de blocos econômicos, e agora o foco é Pernambuco. Então, o desafio do aluno vai ser exatamente descobrir o estado de Pernambuco através de sua geologia, geomorfologia, climatologia. Então, o desafio agora é muito grande do ponto de vista da geografia física. Então, esse curso aqui, que eu estou agora com ele, está voltado exatamente para isso. Então, nós vamos dar a vocês a oportunidade de entender Pernambuco do ponto de vista da sua estrutura geológica, do seu relevo, da sua natureza. Lembrando que essa parte é muito trabalhosa, e como ela é muito trabalhosa, ela vai necessitar de muita atenção sua, de muitos estudos relacionados aos detalhes. Então, vai passar aquele aluno que tiver realmente o domínio dos detalhes. E é isso que a gente vai tentar passar aqui para vocês, ok? Então, o início de tudo, nada mais é do que a parte envolvendo a história do planeta. Então, como é que a gente vai fazer isso? Então, eu vou tentar dar a vocês aqui um pouco da história do planeta. Nós vamos entender como é que o planeta Terra ele está, do ponto de vista, a sua história. Como é que ele está a sua história? Como é que ele funciona? Como é que ele tem a sua história do ponto de vista da natureza? Então, tudo começa do ponto de vista da história da Terra com a sua formação. Há 4,5 bilhões de anos atrás, o planeta Terra ele era uma grande bola de fogo, né? Então, na verdade, não tínhamos aqui ainda a história da Terra, não tinha sólidos. E o planeta não tendo sólidos, evidentemente, ele não tinha condições de ter essas rochas. E essas rochas, elas são exatamente a base do relevo do estado de Pernambuco. Então, como é que a gente vai ter isso? Eu só posso mostrar isso para vocês se a gente observar essa figura que agora estamos aqui mostrando, que é a história geológica da Terra. Ou seja, quando a gente olha para o planeta, nós temos que começar a pensar de baixo para cima, tá certo? Então, toda vez que a gente olha para o planeta do ponto de vista de baixo para cima, no sentido de todas as camadas da superfície do planeta que estão mais abaixo, elas são mais antigas. Então, isso é uma regra da natureza. Então, você não pode esquecer isso. E aqui eu estou começando exatamente os estudos de baixo para cima, mostrando a vocês que o planeta ele tem uma camada sobre outra, e aquela camada sempre sobre outra é exatamente mais recente. Então, nós temos que partir da era chamada de Era Azoica. Observe que ali tem escrito sem vida. Então, há mais ou menos 4,5 bilhões de anos atrás, o planeta Terra não tinha vida, pessoal. Nada disso que você hoje, eu sou, os animais, os pássaros, etc., não existiam. O planeta Terra ele era uma grande bola de fogo. Foi preciso mais de 1,5 bilhão de anos para que isso acontecesse. Então, essa enorme quantidade de vida que hoje tem, ela foi fruto de um processo evolutivo. E é exatamente no que é chamado de pré-cambriano, por conta do cambriano, que é o primeiro período da era chamada paleozoica, a vida surgiu. Mas ela surgiu na forma de quê? Ela surgiu na forma de fitoplânctons. E o que são esses fitoplânctons? Os fitoplânctons são pequenas algas que estão até hoje, né, ainda nos oceanos. E esses fitoplânctons, eles estão exatamente nos oceanos. Nós estamos, quando você toma banho, então você sem querer, você toca, né, nesses pequenos seres vivos que ainda existem na Terra. Aliás, eles são responsáveis por mais de 60% do oxigênio que eu e você respiramos. Então, a Terra, há mais ou menos 2,5 bilhões de anos, ela é nada mais nada menos apenas compostas de microseres que, na verdade, eram seres de uma única célula, eram unicelulares, que eram os fitoplânctons. Mas isso não interessa muito, não. O que interessa é isso aqui. Foi aqui que surgiram as primeiras rochas. Aí sim nos interessa. Essas primeiras rochas, elas são chamadas de escudos cristalinos. Então, os grandes escudos cristalinos, eles surgiram dentro de uma era chamada Arqueozoica e Proterozoica. Agora sim, eu posso voltar para os slides. Ou seja, quando a gente volta aqui para os slides, a gente precisa ver que, do ponto de vista da história do planeta, o nosso estado, que é Pernambuco, ele é muito antigo, entendeu? Como é que eu mostro isso? Aí eu vou para aqui, coloco ali aquele slide mostrando a estrutura geológica de Pernambuco, né? E, evidentemente, você enquadra isso aí dentro dos seus estudos. Veja,
Observe, o nosso país, que é o Brasil, ele só tem dois tipos de estrutura geológica. Quais são elas? Os escudos e as bacias sedimentares. Então, nós temos os escudos das Guianas e o escudo brasileiro. Aí eu vou aqui, faço Pernambuco, né? De maneira aqui forçada, e vejo que a maior parte do território pernambucano é composta exatamente dos escudos. Então, isso você poderia não estar sabendo aí agora, mas agora já sabe. A maior parte do território pernambucano é, portanto, de estrutura pré-cambriana. Lembra do pré-cambriano lá que a gente comentou? Então, o cambriano é o primeiro período da era paleozoica. E tudo que aconteceu antes dele é pré. Logo, Pernambuco tem muito mais área no pré-cambriano do que de terrenos conhecidos como as tais bacias sedimentares, que por acaso acontece aonde? Acontece aqui na Chapada do Araripe, acontece aqui na bacia Tucano-Jatobá e na bacia que é chamada de bacia litorânea. Então, o que é que a gente tem? O estado de Pernambuco ocorre muito mais do ponto de vista dos escudos cristalinos do que das bacias sedimentares. Então, isso aí, é claro, você não pode deixar de saber essa parte envolvendo a estrutura geológica de Pernambuco. O que mais que a gente pode ver? É que, quando se fala do ponto de vista de Pernambuco, temos que também lembrar a parte envolvendo o que Pernambuco tem do ponto de vista de recursos minerais associados a isso. Como é que esses recursos minerais eles podem estar associados a essas bacias sedimentares? Como? É você reconhecer que cada lugar desse é complicado você não associar do ponto de vista dos recursos minerais. Ele vai perguntar lá que Pernambuco tem, por exemplo, a gipsita, e a gipsita ocorre nos escudos. Na verdade, a gipsita, que é um mineral que vai provocar a formação do gesso, ele ocorre na bacia sedimentar do Araripe. Então, o que é que eu estou fazendo com vocês? Eu estou mostrando exatamente que nosso estado de Pernambuco, ele tem exatamente essa parte voltada para os escudos e as bacias, e cada um desses tipos de estrutura geológica vai fornecer um determinado produto que está associado exatamente à sua estrutura. Ou seja, se for do ponto de vista de envolvendo bacia sedimentar, os recursos que essa bacia sedimentar vai fornecer são exatamente a gipsita, por exemplo, o arenito, etc. Se for do ponto de vista de granito, por exemplo, então esses escudos cristalinos, eles fornecem o quê? Eles fornecem, não esqueça, fornecem o granito, fornece o minério de ferro, fornece a bauxita, a cassiterita. Ele vai confundir você dizendo exatamente o contrário, que nos escudos, é exatamente nos escudos que você vai achar a formação de quê? De gneiss, aliás, de material que está envolvido em estruturas sedimentares. Então, ele vai confundir você e você não pode cair exatamente nessa armadilha. Bom, então o que é que a gente aprendeu agora? A gente aprendeu que quando se fala de escudos cristalinos, eles são muito antigos. Todo escudo cristalino, ele é pré-cambriano. Então, isso é um evento que você não pode errar na hora. E Pernambuco tem exatamente grande parte do seu território é pré-cambriano. Então, a gente vai subir. Subindo na história geológica da Terra, o que é que a gente acha? Aí eu vou achar aqui para vocês agora a tal da Era Paleozoica. Essa era, quando a gente passa aqui a linha separando, né? A Era Paleozoica do pré-cambriano, nós temos que colocar aqui o quê? Os peixes, né? Que são os animais que surgiram exatamente na Era Paleozoica. Não havia peixes, vocês podem observar o desenho que não havia peixes. E o que importa aqui agora é o período carbonífero. Vamos lá. Então, esse período carbonífero, para que ele pudesse acontecer, era preciso que houvessem plantas, as tais plantas superiores. Então, essas plantas superiores são aquelas plantas que têm fruto e flor, e tem, evidentemente, um tronco. Quando essas plantas elas saíram do ambiente marinho e evoluíram para o ambiente terrestre, foram, então, soterradas por grandes eventos e viraram depósitos de carvão. E aí a pergunta que ele pode fazer lá na prova é de que nosso estado, chamado Pernambuco, ele tem exatamente esse tipo de mineral. E isso não é verdade, tá? Então, quando se fala
de Pernambuco, nós não temos aqui no estado de Pernambuco esse tipo de mineral, que é exatamente o carvão mineral. O carvão mineral, ele é encontrado no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná, mas aqui em Pernambuco não ocorre isso, pessoal. O estado de Pernambuco não tem. Apesar de ter bacias sedimentares, nós não temos aqui esse tipo de ocorrência que, por acaso, está associada ao período carbonífero. Mas aí a gente sobe. Quando a gente sobe aqui na história da Terra, aí eu vou falar agora sobre a era mesozoica, tá? Então, se zoica é vida e o A nega, a meso significa o quê? A vida intermediária. Ela é marcada por 3 períodos, tá? Isso aqui nos interessa. E o que é que esses períodos nos interessam? Eles nos interessam porque aqui você vai encontrar os sauros e o grande continente chamado de Pangeia. Isso aqui nos interessa e muito. Então, a Pangeia foi uma única grande massa continental, né, que aconteceu exatamente dentro dessa era chamada Mesozoica, em que todo o planeta Terra, no caso aqui a superfície, possuía uma única massa que hoje você, por acaso, não enxerga, né, mas porque eles estão separados. Então, imagine, há mais ou menos 200 milhões de anos atrás, todos esses continentes aqui do planeta Terra, eles eram unidos uns aos outros. E exatamente dentro da era chamada de Era Mesozoica, foi que aconteceu a separação disso. Essa separação aconteceu nos últimos 180 milhões de anos. E exatamente essa separação entre a Era Mesozoica e Cenozoica que surgiu exatamente a ocorrência aqui, com muito maior intensidade dos mamíferos, e o que nos interessa, os tais dobramentos modernos. Então, e o que são esses dobramentos modernos? Bom, os dobramentos modernos são as altas cadeias de montanha, resultado de quê? Aí a gente vai ter que voltar para ali. Essas cadeias de montanhas, elas são resultado do choque de placas tectônicas. Então, as placas tectônicas, elas se movem, né, para umas encontrando-se com as outras, ou seja, é o caso aqui do choque da placa de Nazca com a placa sul-americana, e às vezes as placas se afastam da outra. Então, que tipo de pergunta ele pode fazer para vocês associada a Pernambuco? Eu vou fazer aqui o Brasil, para vocês entenderem. Pronto. Aí veja o Brasil ali para você entender o que é que ele pode cobrar de vocês em relação a Pernambuco. Bom, lá está Pernambuco, aquela manchinha preta ali é Pernambuco. Então, o que é que a gente tem? Que o estado de Pernambuco, ele está localizado longe, né? Longe, tanto da borda, que é a borda da placa de Nazca com a placa sul-americana, e da borda da placa africana com a placa sul-americana, que está localizada no centro do Oceano Atlântico. E aí, ele vai fazer uma associação de que esses tremores que estão acontecendo recentemente em Caruaru, ali na região agrestina, tem a ver com choque de placas. E aí você está aprendendo aqui comigo agora que não tem nada a ver com isso. Primeiro porque um evento desse, geralmente, ele é de magnitude maior, ok? Então, a magnitude de um evento desse, na escala Richter, chega a 6, 7 graus de 10 possíveis. Enquanto que esses pequenos tremores que acontecem aqui em Pernambuco, chegam a 3, 3,5. Ou seja, esses tremores, eles são chamados de intraplaca e não interplaca. E por que eles acontecem? Bom, eles acontecem exatamente por conta de uma falha geológica conhecida como lineamento Pernambuco. Então, o que é o lineamento Pernambuco? O lineamento Pernambuco é uma falha geológica que tem a sua extensão, né, desde aqui no Pina, né, na região aqui do Pina, para quem é aqui de Pernambuco, a região aqui do Pina fica próxima à Boa Viagem, até um local conhecido como Picos, no Piauí. Então, desde Picos, no Piauí, até aqui na região do Pina, existe uma falha geológica que atravessa Pernambuco de mais de 1.000 quilômetros. Essa falha geológica, ela vai correr um lado dela para o leste, um lado dela para o oeste. E é exatamente nessas falhas geológicas, na região aqui agrestina, que acontece com maior intensidade
os fenômenos de abalos sísmicos de Pernambuco. Lembrando que eles não são de natureza interplaca, eles são de natureza intraplaca, porque aqueles que são interplaca são mais perigosos, que são exatamente aqueles que ocorrem entre as placas tectônicas, e não é o caso da gente. Quando acontece um tremor desse entre uma placa tectônica e outra, o evento é de muito maior intensidade, que é o caso aqui do Japão, da costa oeste americana, da América Central, da região aqui dos Andes. E nós aqui em Pernambuco não estamos numa região dessa. Então, o que é que eu fiz? Eu mostrei a vocês que uma pergunta relacionada à geologia de Pernambuco tem que se entender. Primeiro, você tem que entender da história do planeta. E é isso que eu estou fazendo com vocês. Trazendo vocês exatamente da parte mais antiga para o mais recente. Fazendo uma viagem no tempo e associando cada evento desse ao caso de Pernambuco. Quando chega na era Mesozoica, não esqueça, a Pangeia, não esquecer que a Pangeia começou a se afastar, a se separar dentro dessa era. Depois, essa Pangeia, no momento que ela começou a se afastar, as placas tectônicas começaram a se agredir umas às outras, formando os dobramentos modernos. E que Pernambuco não tem. Por que não tem? Lembra? Porque a posição geográfica de Pernambuco no cenário, ou seja, dentro do cenário mundial, é privilegiada, tendo em vista que nós estamos numa posição de estabilidade geológica, exatamente porque Pernambuco está distante tanto do afastamento como do encontro de placas tectônicas, ok? Então, eu associei a história da Terra especificamente ao estado de Pernambuco. Mas a gente precisa continuar. Aí eu vou ali e mostro para vocês a nossa corrida no tempo. O que é que a gente vai ver agora? Vou mostrar a vocês que essa era, chamada exatamente a era cenozoica, que nós somos cenozoicos, né? Recebe esse nome porque seno significa recente, e zoica você aprendeu que significa vida, a vida é recente. Então, no terciário, tivemos os dobramentos modernos, e no quaternário, o surgimento do homem. Mas acontece que o quaternário ele é subdividido em duas épocas. O Pleistoceno, esse Pleistoceno nos interessa, sim, porque são os morros que estão aqui circundando a cidade do Recife, e o Holoceno é a parte da planície aqui do Recife. Então, o Recife é uma cidade que está assentada sobre terrenos holocênicos e sobre terrenos pleistocênicos. Então, o que é que eu provei? Que Pernambuco tem terrenos, vamos lá, pré-cambrianos, lembra disso? Porque nós temos a grande área do estado de Pernambuco composta de escudos cristalinos. Depois eu vim subindo no tempo, mostrei que o estado ele não sofreu influência direta do ponto de vista da Pangeia, quando ela começou a se afastar, exatamente no momento da separação das placas. E depois, essas placas começaram a se afastar, dando origem aos dobramentos que não atingiram o estado de Pernambuco diretamente. Depois, nós mostramos que, recentemente, nós temos aqui rescaldos do Pleistoceno e do Holoceno, os morros que circundam a cidade do Recife e a planície onde a cidade está assentada, basicamente, ela é bem novinha, com os seus apenas 11 mil anos de história. E não esquecer que todo escudo cristalino ele é muito mais antigo do que isso, porque ele tem mais de 600 milhões de anos. Nós temos os extremos. Nós temos terrenos extremamente antigos e, evidentemente, nós temos terrenos extremamente recentes aqui no estado de Pernambuco. Mas outra coisa que a gente precisa conversar, né, sobre essa parte envolvendo Pernambuco, que é a parte sobre os agentes. Então, o que são os agentes? Como é que o relevo ele se forma? Que tipo de evento provoca a formação do relevo? Aí a gente vai lá e mostra para vocês. O relevo, ele é fruto, pessoal. Ele é fruto de quê? Ele é fruto de choques, né? Ou seja, dos agentes internos, que são aqueles que vêm do manto, né? Ou seja, quando a crosta terrestre ela está sendo incomodada pelos agentes internos, esse material do manto ele vai formar o relevo terrestre. Então, é por isso que a gente diz que o relevo terrestre ele é fruto de quê? Ele é fruto de dois tipos de eventos. Quais são eles? Quando se fala do evento chamado interno,
nós estamos falando de quê? De interno. Nós estamos falando daqueles que vêm do interior do planeta. Quando a gente vem do interior do planeta, você tem que pensar no manto. Então, o planeta Terra é como se fosse um ovo. Ele tem os agentes internos, que vêm de lá de dentro, incomodando a crosta terrestre, e os agentes externos, que vêm forçando esse relevo para baixo. Esses internos, eles são chamados de endógenos. Cuidado com isso. E os externos, eles são chamados de exógenos. Sempre que eu estou em sala de aula, eu pergunto aos alunos, quem ganha? Qual desses ganha? Aí a gente precisa voltar e ver que quem ganha depende, né? Vai depender de quê, professor? Da sua posição que você se encontra. Ou seja, se eu for um lugar que esteja localizado exatamente próximo de uma placa tectônica, esse lugar, próximo no sentido de encontro delas, esse lugar vai ser fruto dos agentes internos. É o caso do Chile, aqui do Peru, etc. É o caso aqui do Japão. Se esses lugares eles estiverem afastados das bordas de placas tectônicas, geralmente os agentes que vão agir sobre o lugar são os externos. Então, é claro que você já deu para concluir que os agentes que têm maior poder sobre o relevo do Brasil e, consequentemente, o relevo de Pernambuco, é claro que são os agentes externos. E esses agentes externos, nós podemos, então, dizer a vocês que tem uma influência muito grande sobre o estado de Pernambuco, muito mais do que os agentes endógenos. Os exógenos, eles têm um poder de influenciar no relevo do estado muito maior do que os agentes internos. Não esqueça disso. Os agentes internos, eles são chamados de endógenos e também são chamados de formadores. Enquanto que os exógenos são chamados de externos, eles são chamados de modeladores. Não esqueça, modeladores, os externos, formadores, os internos. E o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai ver quais são esses agentes. É isso que é a nossa missão agora. Nós vamos estudar quais são os agentes que provocam exatamente tanto a formação como também a modelação do relevo terrestre. Do ponto de vista dos internos, nós temos o tal do tectonismo. Esse tectonismo, ele se subdivide em quê? Ele se subdivide em orogênese e a epirogênese, tá? Cuidado com isso lá na hora. Eles podem tocar nesse assunto. A orogênese é aquele movimento que a Terra executa de forma horizontal. E quando a Terra, a crosta terrestre, ela vai executar um movimento no sentido horizontal, ela dobra. E essas dobras, elas são exatamente as altas cadeias de montanhas. Elas sofreram uma pressão lateral e essa dobra é exatamente a tal da cadeia de montanha, que o Brasil, X em cima, não tem. Nós aqui no Brasil temos movimentos orogenéticos, mas não movimentos orogenéticos recentes, aqueles provocados pelo choque das placas tectônicas, ok? Não esquecer também que além da orogênese, nós temos a epirogênese. Esse epirogenético é um movimento vertical. Então, a diferença do movimento vertical para o horizontal está na forma que o relevo vai ser formado, por exemplo. Por exemplo, no movimento ao chamado orogênese, você tem as dobras. Na epirogênese, você vai ter, o que é chamado de quê? Um bloco levantado, recebe o nome de Rust, e o bloco rebaixado recebe o nome de Graben, Graben ou fossa, ou também pode ser chamado de fossa. Essa Graben ou essa fossa é a parte do relevo que sofreu um rebaixamento. A diferença é agora entre o Rust e o Graben, no caso, ou seja, o Graben, que é a fossa, e o Rust, que é a parte levantada, esses paredões aqui laterais, eles são chamados de quê? Aí eu vou fazer a setinha aqui e coloco ao lado. Eles são chamados de espelho, ou também chamados de escarpa de falha.
espelho ou escarpa de falha. Então, quando se diz que alguém está subindo, vou dar agora uma questão de prova, quando alguém está subindo o Planalto da Borborema, né? Você, na verdade, está subindo o quê? Você estará subindo a escarpa leste do Planalto da Borborema. Vamos lá. Então, o Planalto da Borborema, ele tem a escarpa leste, pessoal, leste, que é essa voltada para o Oceano Atlântico, e quando você sai subindo esse paredão escarpado, você está subindo a escarpa leste. Quando você desce no sertão, você está descendo a escarpa oeste, de um grande planalto que foi levantado durante o seu processo de formação. Ou seja, se ele disser que o Planalto da Borborema é um rust, você marca verdadeiro. Se ele disser que o Planalto da Borborema sofreu um movimento epilogenético, você também marca verdadeiro. Então, sempre que eu estou trabalhando esses assuntos, neste caso específico, associando a Pernambuco. Porque se fosse Paraíba, Rio Grande do Norte, qualquer outro estado, eu teria que fazer a mesma coisa associada ao estudo de caso. Neste caso aqui, nós estamos falando do estado de Pernambuco. Então, preste atenção nesse detalhe envolvendo o Planalto da Borborema, a sua escarpa leste e a sua escarpa oeste. Bom, então o que é que a gente viu? A gente viu que o estado de Pernambuco, sim, ele é fruto desse movimento chamado epilogenético, que aconteceu há muito tempo atrás, evidentemente, durante o processo de separação do continente americano em relação ao continente africano. Grandes porções do relevo pernambucano sofreram subidas e descidas. E aqui o Planalto da Borborema, ele exatamente evoluiu em função disso. Bom, então o que é que a gente aprendeu? A gente aprendeu que o estado de Pernambuco, ele tem tanto movimento orogenético, antigo, né? Porque o estado de Pernambuco também tem, não marque diferente, orogenia antiga, ou seja, movimentos horizontais que ocorreram aqui, mas não os recentes. E do ponto de vista do movimento vertical, nós temos aqui também, principalmente, o Planalto da Borborema e a Chapada, cuidado com isso também, a Chapada do Araripe. A Chapada do Araripe, ela também é considerada uma chapada que sofreu um movimento de subida. Ali já foi fundo de mar, e esse mar, que por acaso foi seco durante processos de subida, ou seja, havia ali uma grande porção de água, essa água estava armazenada, na hora que essa água subiu, ela escorreu para os lados, e aí todos os sedimentos que foram armazenados aqui durante milhões de anos, eles ficaram acima do que era o relevo de base. Ou seja, houve uma subida desses sedimentos e eles ficaram acima do relevo de base lateral. E aí a Chapada está lá dominando o sertão pernambucano, a Chapada do Araripe. Evidentemente, ela sofreu um movimento epilogenético. Então, nós temos epirogenia de estrutura cristalina em Pernambuco, que é o Planalto da Borborema, e temos também epirogenia de estrutura sedimentar acontecendo no sertão pernambucano, especialmente ali na Chapada do Araripe. Então, o que é que eu fiz? Eu provei a vocês que nós em Pernambuco temos tectonismo. Não esquecer que tectonismo também pode ser chamado de diastrofismo, tá? Então, se ele chegar dizendo fenômenos diastróficos, pode marcar. Fenômenos tectônicos também podem marcar. São sinônimos, tanto diastrofismo como tectonismo. Em Pernambuco temos a orogênese, em Pernambuco temos também a epirogenia. A orogenia antiga. Nós não temos a orogenia recente que está combinada com aquela que é exatamente a dos dobramentos modernos, tá bom? E daqui a pouco eu volto para falar um pouco mais sobre movimentos internos e agentes internos e externos também para vocês. Aguardo.